Bom dia, irmãos. É um prazer, é uma honra, é um privilégio estar aqui, sem merecer esse lugar. Na verdade, esse lugar aqui é do pastor, é de alguém competente para isso. E nós não somos a pessoa com toda essa competência. Mas eu confesso que esta mensagem, Deus colocou no meu coração já faz um certo tempo, não foi agora não, faz acho que uns 2 meses ou mais, que Deus colocou, e veio essa passagem na minha mente, fale sobre isso. E eu falei, tudo bem, senhor, mas eu não posso chegar para o pastor e falar, pastor, o senhor dá licença, porque agora é a minha vez, eu vou falar. Eu vou esperar, vai aparecer uma oportunidade e aí então você vem e fala, certo? Por quê? Porque esta mensagem é para mim. Aí eu pensei, se é uma mensagem para mim, deve ser uma mensagem para a igreja também. Talvez outras pessoas estejam precisando ouvir essa mensagem. E Deus falou, aguarde. E apareceu essa oportunidade, porque um outro presbítero estava designado para pregar. E eu estava contente que ele estivesse designado, porque ele é realmente capacitado para isso. Mas faz uma semana ou mais que ele colocou no nosso grupo do conselho, falou, olha pessoal, não vai dar para eu falar, não vai dar tempo, porque realmente ele é muito ocupado e não vai dar tempo de eu me preparar e tudo mais, então não vai dar tempo. Quando eu vi aquela mensagem, aí como se Deus falasse assim, agora você vai falar. Aí eu coloquei para o conselho e falei, olha, se vocês estiverem de acordo, eu falo, fale. Então, estamos aqui. E o texto que nós gostaríamos de conversar com os irmãos é o texto que está em Jeremias, capítulo 18, de versos 1 ao versículo 6. E diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Onde se lê aqui casa de Israel, leia-se Igreja Presbiteriana do Parque. Onde se lê casa de Israel, leia-se membro desta igreja. Onde se lê casa de Israel, leia-se você que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Este é o casa de Israel que está aqui. Pensando um pouco sobre Jeremias, convém nós lembrar alguma coisa a respeito dele. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta chamado por Deus, segundo a palavra dele mesmo, lá no capítulo 1 do livro que nós acabamos de mencionar. Segundo os estudiosos, ele tinha menos de 20 anos. E quando Deus falou, Jeremias, eu tenho uma palavra, você vai ser profeta, ele falou, Senhor, eu sou muito novo. E de acordo com o costume judaico, o homem, para se considerar adulto, tinha de ter mais de 20 anos, porque ele estava apto para a guerra. Então ele era adulto. E Jeremias, segundo o que consta, ele não tinha 20 anos. Então ele falou, eu sou muito novo para uma incumbência dessa. E Deus disse para ele, Jeremias, antes que você nascesse, você nem imaginava nada, mas eu já escolhi você para essa tarefa. Então você vai ser o profeta. Tocou na boca dele e falou assim, agora as palavras que eu colocar na sua boca, você vai falar. E você vai mover reinos, como de fato moveu. Reinos foram movidos pela palavra de Jeremias.
E eu pensei, Jeremias tinha menos de 20 anos, eu tenho já um pouco mais de 20 anos. Mas eu me considero também incapaz, como Jeremias se considerou diante de Deus. Senhor, como é que eu vou transmitir a tua palavra, que é tão importante? Falou, fala aquilo que eu coloquei no seu coração, certo? E aí falei, leia de novo o trecho, o texto. Aí eu li de novo, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te dessa casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Eu falei, interessante, como Deus está usando aqui um método didático bastante interessante, que Jesus usou também. Jesus usava muito essa didática, ele usava exemplos práticos. Falou do pai cujos o filho saiu de casa, abandonou todo, depois voltou arrependido. Falou das ovelhas, falou coisas práticas da vida, e as pessoas entendiam. E Deus está falando aqui da mesma forma com Jeremias. Faz o seguinte, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar para você as palavras que eu tenho. E aí Jeremias desceu. Aí eu pensei comigo, como é que eu faço para fazer isso, gente? Eu não entendo nada da produção de vaso, certo? Mas o texto aqui diz o seguinte, desce à casa do oleiro. Eu falei, onde eu vou achar um oleiro aqui em Indaiatuba? Talvez tenha, exista por aí, mas eu não conheço. Aí eu falei, procura na internet. A internet é o oleiro que você é praticamente tudo. Eu fui na internet. Falei, eu vou descer à casa do oleiro e vou saber como é que faz esse negócio. E fui à casa do oleiro. E lá, então, o que eu vi foi vários vídeos sobre como se produz vaso, de todo tipo. Vaso pequeno, vaso grande, vaso bojudo, vaso comprido, vaso bonito, vaso não muito bonito, mas todo tipo de vaso. Eu achei interessante estar aqui, a lição começa por aqui. Então, porque no texto que nós acabamos de ler, ele é bastante sucinto. Deus tinha uma mensagem direta para Jeremias, que ele ia ouvir lá. E a mensagem que Jeremias ouviu foi o seguinte, olha, ele viu o oleiro trabalhando e, bom, acredito aqui que todos sabem como funciona o oleiro, mas vamos falar rapidamente. É o seguinte, a pessoa que fabrica o vaso, naquela época, agora já tem máquinas mais modernas e tudo mais, mas tinha duas rodas. Uma roda inferior, conectada por uma roda superior, por um eixo. Quando movia a roda inferior, a roda superior se movia também, porque era conjugado por um eixo central. E o oleiro, com os pés, ele movia a roda. E a roda superior movia-se na mesma velocidade. E o que ele fazia? Ele pegava o barro, a argila, colocava sobre a roda superior, girava na velocidade que ele queria, porque o movimento é dado pelos pés, e aí então ele modelava o vaso do jeito que ele queria. Eu falei, olha, aprendi mais uma, porque eu não sabia como é que funcionava direitinho. Mas e agora, hoje, modernamente, como é que funciona? É mais ou menos a mesma coisa. Também tem a mesa onde a pessoa coloca a argila, só que a pessoa liga um botãozinho e aquilo gira lá na velocidade que ele quer. Bastante moderno. Mas só mudou o sistema, certo? Elétrico e não é elétrico. Então, aprendi mais uma. E o que isso vai nos ensinar? Primeira coisa, o oleiro precisava de barro. Ele precisava de barro. E o barro, é um barro qualquer? Não, é um barro escolhido. Barro escolhido. E nós já começamos a perceber algumas lições para nós. São barro escolhido, é uma argila especial. Mas o oleiro, ele vai no campo e ele encontra aquele barro assim, qualquer barro que ele vai achando. Eu achava que fosse, qualquer barro que você molhasse, amassasse e tudo mais, dava para fazer um vaso. Não dá para fazer. Tem de ser um barro especial, argila, que tem algumas propriedades. Quando você trata, ela se torna maleável, ela se torna industrializável, digamos assim. Mas não acha já bonitinho para você modelar. Ela vem em torrões, que está misturado com pedra, misturado com graveto, misturado com alguma coisa, e o oleiro precisa fazer
uma seleção, ele precisa pegar aquela argila, separar as impurezas e depois ele coloca aqueles torrões numa recipiente com água para ele ser amolecido. E aí começa o processo de trabalho com a argila. E uma vez amolecido, já separado, já prontinho, aí então é retirado, ele é enxugado, mas continua úmido, e aí o oleiro vai trabalhar aquilo lá, vai pegar a argila e vai amassar, e amassa bastante. Modernamente tem máquinas que já fazem isso, mas naquela época não tinha. O oleiro tinha de pegar, amassar bastante, até a argila se tornar uma massa compacta, porém maleável. E aí então começava o processo de produção do vaso propriamente dito. Colocava uma determinada porção sobre a roda, que ia girar na velocidade que ele determinava com os pés, e aí então ele ia modelando o seu vaso. Com que velocidade? Na velocidade que ele queria, de acordo com o tipo de vaso. Tinha vaso que precisava de uma velocidade maior, outra velocidade menor, mas é o oleiro que determinava isso tudo. E então começava a modelação. E aí nós entramos no versículo que consta aqui: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu. Eu fiquei pensando comigo, por que aquele vaso se lhe estragou na mão? Primeiro, nós temos aqui uma construção da frase na voz passiva, certo? Ele não está escrito como o vaso que ele estava fazendo assim, foi estragado. Não, o oleiro não teve intenção de estragar. Estragou, aconteceu no processo. E então, como se lhe estragou, ele pegou novamente aquela massa, aquela argila, amassou novamente, colocou sobre a roda e agora então ele começou a modelar. Perguntei, mas por que se lhe estragou? O que aconteceu para aquela massa, aquele vaso estragar? Ele estragou. Uma das coisas que me ocorreu foi, talvez, porque ele saiu um pouquinho do centro. Se você pegar alguma coisa, colocar no centro, girar, ele vai ficar no centro e não vai ter problema nenhum. Mas se ele sair do centro, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai cair para um lado para o outro e vai estragar. Provavelmente teria acontecido isso, porque o verbo está aqui no passivo. Como o vaso se lhe estragou na mão por algum motivo, aí então o oleiro tornou a fazer dele. Uma das coisas interessantes que é bom a gente ressaltar, numa sociedade moderna como a nossa, o que nós fazemos com uma coisa que se estraga? O que você faz? Joga fora, compra outro, certo? Se for um utensílio doméstico, por exemplo, se for eletrônico, nem se fala. Estragou, não tem conserto. Estragou o celular, compra outro. É descartável, certo? Por mais caro que seja, não tem como, pode jogar fora. Se for um aparelho elétrico da cozinha, por exemplo, em casa já aconteceu isso, né? A Tarcília ligou lá e falou assim, olha, não está mais esquentando, não dá mais para fazer lanche nesse negócio. Fecha, mas ele não esquenta. Ele falou, olha, precisa mandar arrumar. Mas eu, muito caprichoso, não mandei arrumar, certo? E o que aconteceu? Passou um tempo, ela foi lá e falou assim, já comprei outro e é muito melhor, tudo mais, tá? Pode jogar fora isso aí. Mas eu tive a coisa, falei, mas espera aí, isso aí, será que não tem jeito mesmo? Aí mexe aqui, mexe ali, era o termostato que não estava ligando bem. Quando o termostato ligou bem, passou a esquentar, mas aí já tinha outro. Ou seja, qual o destino daquele? E agora que tem um outro, o velho, ele até funciona, mas acabou, está descartável. É assim na sociedade moderna. Mas com o nosso vaso, que está sendo construído, o oleiro não jogou fora. Ele tornou a fazer outro segundo lhe pareceu. E aqui nós temos uma primeira lição. Deus é soberano sobre a nossa vida. Para tomar a nossa vida, por mais descentralizada que esteja, por mais
como ela esteja se deformando, ele fala, não, pega aí, amassa de novo, porque agora do jeito que está demais, amassa de novo, eu vou fazer outro. Primeira lição. Muito bem. Então, nós não somos descartáveis. Nós somos vasos, mas não somos descartáveis. Nós estamos nas mãos de Deus para ser usado por Ele para toda boa obra. Se o vaso tivesse voz ativa, vontade própria, se ele quisesse se refazer, ele não ia conseguir. Outra lição que nós precisamos guardar para nós também. Nós temos de nos colocar na mão de Deus e quando nós nos sentimos, nós estamos quebrados, deixe que o oleiro modele de novo a sua vida. Deixe que o oleiro atue de novo na sua vida, certo? Mas se submeta à ação dele. Não adianta falar assim, não, eu não quero assim, eu quero mais bonitinho. Olha, esse friso aqui não ficou muito bom. Não, você não vai conseguir fazer nada. Certo? Deixa que o oleiro atue na sua vida. E ele então assumiu novamente a forma. Sobre esse assunto, aconteceu mesmo comigo. Faz uns tempos atrás, aí já talvez uns 2 meses ou mais, eu levantei de manhã e eu fui calçar o meu sapato. É esse sapato que está aqui. E aquele sapato estava amassado. Por que estava amassado? Porque uma cadeira, inadvertidamente, ficou o pé da cadeira em cima do sapato. E ele amanheceu deformado. Eu olhei e falei assim, puxa vida, meu sapato tão bonitinho, gosto tanto dele, e ele está deformado. E falei, mas me ocorreu, claro, falei, não, mas isso aí não é defeito insanável. Tem como resolver. Como se resolve esse negócio? Calça o sapato. Aí eu calcei o sapato ajustou no pé, está bonitinho. Até hoje ele funciona muito bem, gosto dele. E então, naquela época, quando aconteceu isso, a mensagem que veio na minha cabeça foi a seguinte: quando você não permite que o Espírito Santo encha a sua vida, você fica deformado. Agora, quando o Espírito Santo está preenchendo a sua vida, você agora assume forma novamente. A mesma forma que era anterior, está mais bonito até. Então, o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Quem está cheio do Espírito Santo, quem está sempre em comunhão com Deus, o Espírito Santo está dirigindo a sua vida, toda a sua vida é moldada por um comportamento extraordinário, muito bom, porque é o Espírito Santo que está dentro dele. A sua forma é uma forma bonita. Ele reassume a forma novamente. Então, permitam, orem, mantenham comunhão com Deus, para que o Espírito Santo esteja enchendo a sua vida sempre. E aí o seu testemunho é beleza, o seu vaso está novamente reconstitui a sua forma. Muito bem, mas o oleiro reconstituiu o vaso, ele ficou bonito e ele está pronto. Pergunta, o vaso está pronto? Não, o vaso não está pronto. Ele precisa ainda sofrer uma operação que vocês não é muito agradável. Qual é a operação? É a operação da queima. Ele tem de ir para o forno para ser queimado. Aí depois que ele... E o forno não é um forno qualquer, não. Tem vaso, por exemplo, que com a temperatura baixa ele já está bonitinho e tudo mais. Mas não é o vaso especial, não. Aquele vaso especial que vai dar uma cerâmica de qualidade e tal, a temperatura é muito alta. Mais de 1000 graus. É de 1000 graus para cima. Mas como é que funciona? Eu fico curioso também. Senhor, me mostra, explica esse negócio, porque eu não entendo como é que é. Enche o forno, dá uma temperatura de 1000 graus, toca o vaso lá. Não é assim que funciona. Você pega o forno,
e você começa a aquecer o forno, coloca 100 graus, depois fica um pouquinho com 100 graus, depois aumenta mais 100 graus, depois mais 100 graus e mais 100 graus, até 1000 graus, 1100, dependendo do tipo de vaso que você está fazendo. Lição que nós aprendemos. A nossa vida, ela tem a aprovação na nossa vida que Deus coloca para nós nos tornarmos vasos de bênção. Aquela aprovação que para uns pode ser uma temperatura baixa. Às vezes até o próprio sol já seca aquele vaso, ele já está bom. É um vaso, digamos assim, para finalidade menor. Mas o vaso de qualidade, aquele vaso grande, aquele vaso para uma coisa especial, ele precisa ser submetido a uma temperatura muito alta, muito alta. E nós vemos pessoas que passam por temperatura de mais de 1000 graus. Mas como ele suporta isso? Deus concede de maneira gradativa, 100 graus, 200 graus, 300 graus, até 1000 graus. Muito bem, quanto tempo ele fica no forno? Pode ficar 1, 2 dias. E depois, desligou o forno, tira do forno. Não, deixa ele esfriar devagar. Vai esfriando bem devagar. E aí depois que ele esfriou, está frio mesmo, tirou. O vaso está bom. Como é que você sabe que o vaso está bom? Procurei saber isso também. O oleiro me explicou. Você pega o vaso e você faz isso. Dá uma batidinha com o dedo. Toim. Se ele ressoar, ele está muito bom. Se ele não ressoar, alguma coisa, alguma sujeirinha ficou lá dentro, que impede a ressonância. Ele não está bom. Ele só está bom quando ele ressoa. Ele faz o som de um sino. Faz o som de um sino. Lição que eu aprendi, gostaria de passar para vocês. Quando é que nós estamos bons? Quando nós estamos bons para toda boa obra. Quando nós podemos falar da palavra de Deus, anunciar a salvação no Senhor Jesus, porque isso é uma realidade da nossa vida. Se não é a nossa realidade da nossa vida, ou seja, se o vaso não está bom, como é que ele pode desempenhar a função dele? Não pode. Ele tem impureza. Ele tem de ser quebrado mesmo. Quebrado porque não vai servir para a sua finalidade. E aí, lembrei de um outro caso que aconteceu também comigo. Isso já faz um certo tempo, pessoal. Eu tinha cerca de 17 anos, então vocês podem imaginar quanto tempo faz. A nossa igreja tinha o costume de, como várias igrejas ainda fazem hoje, né, visitar hospitais na época de Natal, quarteto cantando, coral cantando. Nós fazíamos isso também. E uma das atividades nossa era frequentar presídios. E uma vez nós fomos no presídio, no mais famoso de São Paulo na época, certo? Carandiru. E lá estávamos nós visitando Carandiru. E no auditório, tinha um auditório dentro do Carandiru, e lá um auditório aparentemente bonito mesmo, porque as cortinas cobriam as grades que tinha nas janelas, certo? Porque tinha de ter grade lá dentro. Não tinha. E aí nós ficamos lá, participamos, cantamos, ouvimos a mensagem, e depois que terminou o trabalho, eu comecei a conversar com um dos prisioneiros, né? Falou, rapaz, como é que é aqui, rapaz? Porque é a primeira vez que eu entrava no presídio, e a última, graças a Deus, né? Mas, conversando com ele, eu falei, como é que é? Ele falou, não, tudo bem, rapaz, tá tudo bem. E aí, mas você... Ele falou, não, a gente acostuma. Eu falei, como acostuma? Quanto tempo você está aqui? Ele falou, 17 anos. Eu falei, é para acostumar mesmo. Aí ele perguntou, mas e você? De onde você é? Você é aqui de São Paulo mesmo? Eu falei, não, sou de São Paulo. Eu moro no Jabaquara, né? Jabaquara? Que lado fica o Jabaquara? Eu falei, não, você lembra da Praça da Sé? Ele falou, olha, mais ou menos. Então, da Praça da Sé você pega, tem um ônibus tal, número tal, 12 quilômetros depois você está lá no Jabaquara. Eu
Falei, pois é, rapaz, faz tanto tempo que eu estou aqui que já nem lembro, nem sei mais ou menos o rumo dos bairros para onde fica. Tudo bem, terminou o trabalho e nós fomos cada um para a nossa casa. Mas, por eu acabei adquirindo, eu não sei se foi nessa oportunidade ou não, mas um disco, naquela época, era assim que funcionava, né? Os meios fonográficos, era um disco, 78 rotações, não sei se alguém aqui já ouviu, certo? Ouviu, né? Talvez o Beto deve ter visto, né? 78 rotações, certo? E naquele disco tinha uma música gravada, era a única música, porque quero ser um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus. Achei, pô, que música inteira, música bonita, conhecida e tudo mais, mas estava lá, assim, no meio gravado. Música gravada pelo quarteto masculino de presidiários do Carandiru. Falei, Carandiru. Eu pensei, puxa vida, conversei com aquele pessoal. E olha, eles são convertidos e gravaram um quarteto, uma música bonita, e eu sempre ouvi aquele. Hoje eu não sei onde esse LP, não é um LP não, é 78 rotações, porque LP já é uma evolução desse disco, né? Mas eu não sei onde ele está. Talvez esteja na casa do meu filho e tal. Mas eu ficava sempre admirado como Deus pode fazer um trabalho na vida de uma pessoa que é um presidiário cumprindo uma sentença de 17 anos. 17 anos. Aí eu pensei, o ser humano, o homem, também teve a sua vida quebrada. Teve a vida quebrada. E Deus criou como um vaso precioso, mas um dia ele se quebrou, a ponto de Deus, lá em Gênesis, falar, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. E sobre essa palavra de arrependo, há um estudo especial que, oportunamente, talvez a gente fale sobre isso. Porque, na verdade, a alegação é a seguinte, Deus é eterno, é imutável, ele não pode se arrepender. Não, o arrepender é o seguinte, pesou no coração de Deus o pecado do homem. De tal forma que ele falou, olha, pesou tanto que eu não tenho outra coisa a fazer senão destruir tudo isso. Mas ele escolheu alguém, Noé. Falei, Noé era justo e temente a Deus, e então Deus falou, Noé, faz uma arca e você vai continuar a humanidade. E Deus estava fazendo aí uma coisa extraordinária que eu gostaria de comentar com você. Há vasos que se quebram também. Ele já é um vaso pronto, como foi o homem que Deus criou, o homem e a mulher. Tá? Foi quebrado. Em cacos. Mas um dia Deus falou assim, nos planos de Deus estava a restauração. Eu vou pegar os cacos desse vaso quebrado e vou restaurar. E essa restauração aconteceu. Onde? Na morte do Senhor Jesus. O sangue dele reconstituiu de novo esse sal. Eu falei, bom, tudo bem, numa alegoria é até bonito falar, mas funciona isso? Funciona. Eu pesquisei a respeito também. Falei, existe uma arte japonesa chamada kintsugi. Não sei se alguém aqui conhece, mas é o seguinte, o kintsugi é uma arte japonesa que pegam objetos, vasos, por exemplo, preciosos, mas que se quebrou. E a pessoa falou, não gostaria de jogar fora isso aqui, porque é um vaso tão precioso que eu não quero. E aí o artista dessa arte, kintsugi, o que ele faz? Ele pega aquele vaso, ele pega os cacos, um por um, com todo o cuidado da cultura oriental, e ele pega uma resina misturada com ouro, e ele une peça por peça. E o que acontece? Fica bom, não só fica bom, como fica muito bonito, porque o vaso fica restaurado novamente e com frisos de ouro. Frisos de ouro.
Eu pensei, não é, conosco não acontece a mesma coisa? A nossa vida às vezes se quebra de tal maneira que a gente fala, olha, não tem jeito, não tem jeito. Está muito difícil. Pense no sangue do Senhor Jesus. Pense no sangue de Cristo derramado na cruz. Ele une tudo novamente. Aquele criminoso que estava numa cadeia há 17 anos, provavelmente ele, talvez outros, gravaram um disco que eu ouvi tanto, certo? Quero ser um vaso de bênção, Senhor. Um vaso que leve as mensagens de amor. Seu Urias conhece esse hino assim, de cor e salteado, não é, seu Urias? Com certeza. Conheço o seu Urias já há décadas, como ele falou, há décadas. E é um hino muito conhecido. Quando o nosso vaso se quebra e nós achamos que ele já não tem solução, o sangue de Jesus restaura de novo. Restaura e fica muito bonito. Nós vamos agora encerrar a nossa meditação. Eu peço que a Ivânia, Natália e o nosso ilustre pianista, Anthony, por favor, executem uma música que é uma oração. Senhor Deus, Senhor que modela o vaso, Senhor que reconstitui o vaso, Senhor que tem poder absoluto sobre todas as coisas, Senhor. Nós oramos agora que o Senhor modele-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade. Restaura-nos, ó Deus, na Tua presença para toda a boa obra, para que nós sejamos vasos de bênção, Senhor. Ó Deus bendito, nós oramos e nós Te agradecemos pela Tua misericórdia,
pela tua bondade, pelo teu amor em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Agradecemos